Salve, salve pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Jogo Raro. Eu sou o Samuel Leite e o bom de ter um avatar é que ele tá sempre arrumado, com a barba bem aparada, o cabelo cortado, além de não envelhecer nunca. E não sente fome, né, Samuel? E não sente fome, é verdade. Eu sou o Luiz Kuntz e o futuro chegou. Chegou 2022, mas minha cabeça tá lá em 1999, ainda com medo do bug do milênio. Pois é, pessoal, o programa de hoje é um pouco diferente. A gente quer falar sobre esse conceito do tal do metaverso, popularizado pelo Mark Zuckerberg, fundador do Facebook, agora a Meta, mas que de alguma forma acabou colocando esse conceito no radar de todo mundo. A gente quer saber como essa nova tecnologia, que já teve a sua aplicação muito bem estruturada no mundo dos games, pode revolucionar ainda mais o hobby que a gente tanto ama. Então, Gui, sobe o som que hoje o tema é universo paralelo, metaverso ou qualquer coisa do tipo. É isso aí, antes de começar o nosso programa, a gente quer deixar um recadinho, como a gente sempre deixa aqui em todos os nossos programas, para te convidar a conhecer o Orelo, que é a plataforma que nos apoia aqui dentro do podcast Jogo Raro. E se você quer de alguma forma poder contribuir com o nosso programa, é muito simples. Baixa o aplicativo Orelo, ele é super leve, funciona tanto para Android quanto para iOS. E aí você tem duas formas de nos ajudar. A primeira é ouvir o nosso podcast pelo próprio Orelo. E com isso a gente ganha pequenos centavinhos e de tempos em tempos a gente consegue algum tipo de remuneração em razão da tua frequência em ouvir o nosso conteúdo. E a segunda é usando, por meio da própria plataforma Orelo, a possibilidade de fazer pagamentos, doações aqui para o podcast. Isso nos ajuda com os nossos custos fixos, né, de operação, né? O podcast tem alguns custos e a gente acaba conseguindo, por meio dessas doações voluntárias, custear os nossos programas. Então, cada um ajudando um pouquinho, acaba ajudando a ter esse programa que a gente faz com tanto coração para vocês aí. Então, você consegue fazer uma doação que pode ser pontual, né, uma única vez, ou recorrente, doando uma pequena quantia, uma latinha de coca pra gente todas as semanas aí, ou todos os meses, nos ajuda significativamente ao longo da nossa jornada aqui. E o nosso segundo recado vai para você que acompanha o nosso conteúdo pelas plataformas online, né? Pelo Spotify, Apple Podcast, enfim, e todas as outras. Dizer que tanto o Spotify quanto o Apple Podcast tem um recurso de deixar comentários e estrelinhas lá no nosso programa. E isso ajuda demais, porque faz com que o algoritmo entenda que pessoas com perfil parecido com os seus, né, ou seja, pessoas que consomem conteúdos em podcast relacionados a jogos, a colecionismo e coisas do tipo, poderiam se interessar pelo conteúdo que a gente faz aqui no Jogo Raro. Por conta disso, dar as estrelinhas e os comentários positivos acabam nos ajudando a melhor qualificar o nosso programa e isso ajuda demais a gente aqui na nossa jornada. Se você tem alguma sugestão de pauta, de dica para poder conversar aqui, a gente tem dois canais bem rápidos e especiais para poder falar com a gente. O primeiro é pelo nosso canal de voz ou texto, que é o WhatsApp aqui do Jogo Raro, que é o 19 99765 6300. Eu vou repetir, 19 99765 6300. E aí você deixa um recado de voz ou texto para a gente, ou mandar um e-mail para jogoraropodcast@gmail.com. Por meio desses canais, a gente consegue estar sempre conectado com vocês. E por fim, não menos importante, não esqueça de nos seguir lá no Instagram, no @JogoRaro, e lá a gente está sempre postando conteúdos que são uma espécie de continuidade do papo que a gente tem aqui ao longo do nosso programa. E antes de começar o nosso episódio de hoje, eu quero fazer um agradecimento especial, na verdade, mandar uma mensagem especial a um dos nossos ouvintes, que é o Anderson, que com certeza está neste momento acompanhando a nossa gravação. E eu tô mandando em nome aqui do Luiz também uma mensagem muito carinhosa. O Anderson tá passando por uma situação difícil em razão de um problema de saúde na família. E recentemente mandou uma mensagem pra gente dizendo o quão importante estava sendo o nosso trabalho para acompanhá-lo durante essa jornada aí de superação que ele tá tendo junto com a esposa, enfim, com toda a família. Então, olha só, Anderson, eu queria aqui em nome do Luiz dizer a você que a gente tá junto com você fazendo essa pequena coisa que eu entendo que é uma gravação, enfim, é um momento de descontração que a gente constrói aqui.
é um papo, e quando eu tô tendo esse papo com o Luiz ou com um dos nossos convidados, a gente sempre sente que tá com uma imensa roda de amigos em torno das nossas conversas aqui, e sinta-se muito acolhido. Eu até disse isso, tive a oportunidade de te dizer isso, mas eu quero reforçar aqui na nossa gravação, para deixar registrado no nosso podcast, nesse programa, como eu mencionei, bem simples, mas que para você se tornou uma forma de superação no momento, como você bem colocou, tão difícil. A gente sabe muito bem o quão difícil é. Então saiba que os nossos corações, as nossas orações, os nossos pensamentos estão com você e com a sua família. E eu tenho absoluta convicção que tudo vai dar certo. E que bom que esse pequenininho, esse pedacinho do tempo que a gente dedica para falar de coisas que a gente ama tanto pode estar te ajudando positivamente a superar essa dificuldade, tá bom, Anderson? Um grande abraço, querido, um beijo aí para toda a família. E é isso aí, Gui, vamos pro nosso episódio de hoje. Muito bom, Luiz. Para começar o nosso programa, como a gente sempre traz aqui, eu queria te perguntar o que você trouxe de novo, o que você tem de novo aí, o que aconteceu na sua semana aí, pra gente poder dividir com os nossos ouvintes. Beleza, Samuel. Não sei se tu vai adivinhar o jogo que eu tô jogando, mas assim, ele ganhou um nickname, ele ganhou um apelido em 2021 como sendo Pokémon para adultos. Pokémon para adultos? Tu sabe de que jogo eu tô falando, Samuel? Cara, não. Nossa, não sei. Tô até com medo de te perguntar isso. É family friendly essa tua resposta? Não, é um jogo tranquilo, Samuel. Não, ele é chamado de Pokémon para adultos porque ele tem a classificação mature, né, 17 anos. E talvez você não conhece, Samuel, por se tratar de um JRPG e não é muito tua praia. Mas tem um exclusivo para Switch que ele foi anunciado lá em 2017 e só foi lançado em novembro de 2021. Então ele foi um JRPG muito aguardado. E o nome dele é Shin Megami Tensei 5. É uma série mais dark assim, de JRPG, porque mexe com demônios, com bem e o mal através de anjos e demônios. E ele tem uma mecânica muito interessante de você capturar para o seu time demônios. Então, por isso que ficou como Pokémon para adultos, porque se tu for atrás de todos os demônios, tu vai ter lá no final do jogo uma gama de demônios, um exército de demônios ao teu lado, assim. E ele é um jogo que remonta os anos 90 dos RPGs, porque ele é um RPG de turno, e ele é um RPG bem difícil. É daquela era, assim, que tu tinha que sofrer pra passar do chefe, sabe? Como ele remonta uma era assim que a gente tem um pouco de nostalgia, para mim tá sendo bem divertido jogar. E é aquele jogo ali que em 80 horas tu consegue terminar, mas assim, sem fazer muita coisa, e se tu quiser fazer tudo, vai para além das 100, 120 horas. É uma espécie de RH do inferno. Você precisa ficar recrutando demônios. Legal, muito bacana. Bom, eu essa semana joguei pouco por conta da correria aqui, mas eu recebi um joguinho e comprei um outro. O que eu recebi foi o Rambo, que era um jogo que eu não tinha ainda na coleção de PS3. Que é um joguinho amado e odiado, né? Muita gente quer ter na coleção e odiado quando o cara põe no console, porque é um jogo ruim, impressionante como é mal feito, que é ruim, bugado, né? Todo truncado, enfim. E eu comprei, não recebi ainda, aquela edição Ultimate Ultra Suplex, do Persona 4. Opa! Que é uma edição muito bonita, com uma luva. É linda essa versão. Comprei ela recentemente, eu tô bastante ansioso, porque o Persona é um jogo que eu gosto, jogo. Então vai ser divertido quando ele chegar aqui. Muito bem. Bom, vamos então entrar no nosso Second Life aqui do jogo raro. Second Life também é uma referência que poucos pegarão, porque se você é um colecionador mais jovem e não viveu essa época de ouro, Second Life é uma espécie de embrião desse conceito que se estabeleceu ou que vem se sendo discutido bastante, que é o tal do multiverso, né? Ou de, enfim, essas coisas todas. E a gente tá baseando, na verdade, o nosso tema nosso assunto, digamos assim, dessa pauta de hoje, numa nota, né, da Square, na verdade, do CEO da Square, Yosuke Matsuda, que declarou que vai, de alguma forma, investir recursos no metaverso. E, para quem não sabe, né, para quem a Square é a publicadora de franquias como Final Fantasy e o Life is Strange, quer dizer, tem
jogos mundialmente famosos por narrativas que são amadas por todos, assim, os entusiastas de jogos, né? E os caras vão investir recursos na construção de jogos dentro da plataforma, dentro do que se convenciona, ou que vai se convencionar chamar de metaverso, e também em jogos baseados em blockchain. A gente vai falar um pouquinho conceitualmente sobre isso. É um tema novo, é um tema que está, de alguma forma, começando a estabelecer, mas eu queria te perguntar, Luiz, você conhece esse negócio? Samuel, assim, até, inclusive, assim, Samuel, o link para essa notícia que a gente começou a ler, eu vou colocar lá no Instagram do Jogo Raro, né, quando o episódio for ao ar, para quem quiser dar uma olhadinha também. Mas é aquela coisa, assim, eu li o primeiro parágrafo e eu tive medo de ir para os próximos, porque eu já não entendi nada no primeiro parágrafo, que o presidente da Square quer investir recursos no metaverso, jogos blockchain com uso de NFT. Assim, ó, o que é metaverso? O que é blockchain? O que é NFT? Eu conheço NFC, né? Porque NFC é aquela tecnologia que tu usa no tagzinho ali para tu abrir a porta do teu prédio. NFC também se usa na tecnologia da leitura daqueles bonequinhos da Nintendo, os Amiibos. Isso. Então, eu até sei o que é NFC, mas NFT, pra mim, não faço ideia. Eu vou te perguntar, Samuel, porque aí não é minha praia. Minha praia é comprar joguinho físico, é botar o CDzinho no console. É um tema novo pra todo mundo, né? Na verdade, é algo conceitual e por conta disso envolve não só a interpretação, mas sobretudo envolve questões que ainda não são presentes, daí a questão conceitual. Ela é muito mais acadêmica do que prática, mas dá pra gente dividir com os nossos ouvintes um pouquinho do que significa isso tudo. Na prática, falando especificamente, inicialmente do metaverso, existe um tema, existe um apelido que ele vem ganhando, que eu acho que ele pode ser uma boa metáfora para explicar o que é conceitualmente essa ideia, que é uma espécie de a deslugarização das coisas. Então a gente vem passando um pouco sobre isso, quando a gente pensa nesse mundo novo que se abriu em razão dos eventos da pandemia, que é o fato de todo mundo agora estar conectado a uma tela. Uhum. Então, a gente vai fazer uma reunião, a gente abre lá um aplicativo, um Zoom, um Meeting, alguma coisa, um Skype, alguma coisa nesse sentido. Aqui nesse momento, a gente está aqui nesse momento gravando, você está na sua cidade, eu estou na minha, nos separam algumas centenas de quilômetros, mas a gente vem em paralelo resolvendo outras pequenas coisas, mandando uma mensagem ali, lendo alguma outra coisinha. Então a gente está, em tese, em dois lugares ao mesmo tempo, né? Claro que isso é uma metáfora de estar em dois lugares ao mesmo tempo, mas o que o metaverso se propõe a fazer é garantir uma experiência imersiva nessa impossibilidade física que é de estar em dois lugares ao mesmo tempo. Então a ideia é que você consiga, por meio de algum tipo de hardware ou de interface, que vai ser a evolução do que a gente tem hoje, daí a dificuldade de se explicar o conceito. Então não vai ser o óculos de realidade virtual, né? Porque ele é algo que, de alguma forma, te tira de um ambiente e te coloca em outro. O que vai ter algo, o que se convenciona chamar de realidade mista, que é eu estar em dois ambientes ao mesmo tempo, e quando eu quiser partir para um outro ambiente virtual, ele vai se materializar na minha frente. Conceitualmente falando, é um negócio meio de ficção científica, porque de fato é isso. Porque se pressupõe, por exemplo, conceitualmente, já se discute, vai ter uma lente que você vai usar como se fosse uma lente de contato, e essa lente vai se materializar elementos em 3D que vai te dar imersão total nesse outro ambiente virtual. Você vai ter um dispositivo que é como se fosse um fone de ouvido. Esse fone de ouvido vai te garantir contato com esse ambiente, seja por voz ou áudio, e isso vai tornar a tua imersão ainda mais especial. Enfim, vai ter elementos, talvez, aplicados no corpo, né? Microchips ou elementos de navegação que vão tornar a navegação nesse ambiente virtual de algo mais, digamos, quase imperceptível. Você não vai ter um device, um teclado, um mouse, entendeu? Você vai estar ali imerso nesse outro ambiente, estando em outro espaço. Eu tenho uma reunião, tô no Brasil,
mas tem uma reunião nesse instante em Hong Kong e eu vou estar a um clique nesse outro espaço virtualmente, e as pessoas ao redor do mundo vão estar também nesse outro espaço virtualmente, e a imersão dessas pessoas dentro desse ambiente, desse ecossistema, vai ser algo semelhante do ponto de vista de experiência física do que a gente tem hoje, caso seja possível estar com elas, entendeu? É uma coisa meio ficção científica. Pois é. E como você deu conceitos muito claros e ainda assim fica difícil a gente tentar materializar, né? Sabe que uma pergunta que eu ia te fazer enquanto você falava e depois tu meio que respondeu, na minha cabeça era como se fosse algo assim. Tem aquele PlayStation VR, né? Que é um óculos de realidade virtual. Só que ele, essencialmente, ele te dá uma experiência meio que single player, assim, né? Pelo menos é o que eu sei dos jogos. E para mim, se eu fosse tentar traçar um paralelo, é como se o metaverso pudesse ser, sei lá, um PlayStation VR, um óculos de realidade virtual, onde em um determinado lugar, esse lugar pode ser, por exemplo, um jogo, você se colocaria dentro daquele jogo e, ao mesmo tempo, outras pessoas se colocariam naquele jogo. É como se fosse um PlayStation VR multiplayer. É isso. Dá para conceituar como se fosse isso? Dá. Como conceito é isso. Por que acontece? Isso já existe, conceitualmente falando. Não é algo tão novo. Mas a experiência de imersão, você sabe que você está nesse espaço, você sabe que é uma simulação, você sabe, entendeu? O grande desafio é diminuir a interrupção desses devices, né, desse hardware, digamos, todo, que te coloca dentro desse espaço virtual. Então, esses óculos, esses equipamentos, os manejos, enfim, todo esse equipamento para te colocar nesse espaço virtual, ela ainda interrompe essa experiência. Tem muita parafernália envolvida e você, a todo momento, se lembra que você está dentro desse espaço. Claro que eu estou falando sobre o lado do hardware, da tecnologia e tudo mais. Conceito de metaverso é algo que transcende isso. A gente está falando de ter todo um ecossistema e é como se você pudesse navegar na internet, mais do que navegar na internet. É como se a internet fosse isso. Entendeu? Conceitualmente esse é o desejo da indústria. Daí o porquê que o Zuckerberg tá fazendo essa aposta enorme de, inclusive, mudar o nome da própria companhia para isso. Porque ele tá meio que tentando se preparar para uma segunda e para uma nova onda, digamos assim, de tecnologia. E é como se tudo... tipo... Hoje, quando a gente navega, né, nos sites e tudo mais, a gente tá navegando na internet, mas a gente não lembra mais que aquilo lá é internet. Né? Ela tá tão imersa no porquê das coisas ali, que a gente não se lembra mais disso. E a ideia do metaverso é que, em dado momento, a gente vai estar navegando por essas tecnologias novas, vai estar usando esses espaços novos, então você não vai estar mais navegando por um site, você vai estar dentro de um site, conceitualmente falando, mas você não vai se lembrar que você está dentro de um site, entendeu? No sentido metafórico. Você vai se lembrar que você está num espaço virtual e você está consumindo aquele conteúdo, interagindo aquele conteúdo, vendo produzindo conteúdo, mas não necessariamente atento ao fato de estar num outro espaço que não é o espaço seu. É o tal da deslugarização. Não existe mais um lugar. Existe um... É confuso. Mas com o passar do tempo a gente começa a entender o porquê isso naturalmente é uma evolução e deve acontecer. Diferente de outras iniciativas, porque o que acontece muito hoje é uma legalzice. Tudo isso que eu tô falando, ela tá dentro da caixinha da legalzice. É tudo legal. É divertido, é legal, não sei o quê. A gente vai passar dessa fase em dado momento. E vai começar a falar, não, é necessário. Vou fazer uma consulta com o meu médico. Um parente tem dificuldade de locomoção. Como é que eu vou levar um parente com dificuldade de locomoção no médico? Por meio dessa tipo de tecnologia. Então ele não consegue. Então não é legal, é necessário. Deixa de ser legal, né? Então a gente vai passar dessa fase de legalzice em dado momento e caminhar para isso que se convenciona chamar de nova internet. E não é muito tempo, não. Eu acho que isso, em 5 anos, a gente começa a ver coisas mais pontuais, mais factíveis. Em 10 anos, eu acho que a gente já tá meio que vivendo isso, direto ou indiretamente. Claro que, num primeiro momento, gente que é mais fã e ama a tecnologia vai estar ali começando a desbravar isso no começo, mas em pouco tempo, acho que tá todo mundo ali vivendo esse espaço aí de maneira mais ativa. Mas esse é um dos conceitos, né? A gente tem outros conceitos meio complexos aí, NFT é um deles. Né? NFT, na verdade, é a sigla para token não fungível, ou seja,
Esse é mais difícil de explicar. Porque conceitualmente falando, a ideia do blockchain, e aí eu não sou um especialista nisso, mas é mais para dividir um pouco com os nossos ouvintes conceitualmente o que funciona isso. A ideia do blockchain, na verdade, é estabelecer, quebrar a figura do intermediário. Uhum. Então, vou dar um exemplo também bem pontual, assim. Imagina que para você, hoje, vender um terreno, vender um imóvel, vender um carro, você precisa de um intermediário, né? Na verdade, um intermediário e um certificador. O intermediário é o governo, de alguma forma, porque você precisa pagar para esse governo algumas taxas, sejam elas de posse ou transferência, né? Daquele bem ou daquele ativo que você tem. Uhum. E você tem um intermediador ou um certificador desse processo, que pode ser um cartório. Uhum. Ele vai dizer para você, não, de fato você é o Samuel, de fato você é o Luiz, e eu legitimo essa transação entre vocês mediante essas assinaturas aqui e mediante essas taxas. Ou seja, eu, para poder fazer uma transação contigo, preciso pagar um tributo a um agente, que é o Estado, o governo, ou seja lá quem for, e eu preciso ter alguém que certifique a nossa transação. O blockchain, ele quebra essa cadeia. É a ideia de que eu estou negociando contigo por base de contratos digitais, Uhum. e esses contratos digitais que já foram regulados, eles se conversam. Então, os próprios contratos, as próprias tecnologias se conversam e certificam que você é você, eu sou eu, e a gente não precisa ter um intermediário no meio do caminho. E aí a gente pode pagar isso por dinheiro físico, convencional, ou por uma criptomoeda. Certo. E a criptomoeda também é um elemento de blockchain, ou seja, ela tem toda uma regra específica ali para ser estabelecida. Tem a criptomoeda mais famosa do mundo é a Bitcoin, que tem uma série de regras entre elas, né? Tipo, ela tem um limite, se eu não me engano é 21 milhões de dólares. Desculpa, 21 milhões de Bitcoins. Uhum. Ou seja, ela não vai conseguir ter um ativo, né? Uma quantidade de moedas, uma quantidade de unidades que ultrapasse essa previamente estabelecida na sua fundação, entendeu? Uhum. Então, quem regula isso são justamente os códigos, né? São, não tão diferente das moedas tradicionais que tem lastro baseado em alguma coisa, ouro, qualquer coisa nesse sentido, ela tem lastro baseado num algoritmo, numa tecnologia, e essa tecnologia se comunica entre quem minera, ou seja, quem está ali fazendo a moeda, tentando fazer essa moeda, e quem já tem essa moeda como ativo e a transfere, seja para pagamento. Então, esse ativo é um ativo digital. E aí existem esses tokens, que são como esses tokens mesmo de banco, que são, enfim, informações digitais que, para serem validadas, precisam ter uma origem e um emissor, né, e um destino ali. E aí, em dado momento, como é o token mesmo de um banco, o token aberto nesse instante aqui é o 1213, o token de destino tem que estar no 1213, senão eles não vão se comunicar. E o NFT é um pouco isso, sem a necessidade de ser fungível, ou seja, sem a necessidade de existir propriamente dito. Aí é um papo mais maluco ainda. Então, o que acontece? É como se eu pudesse, por exemplo, vender... Vamos imaginar que eu fiz... Eu vou dar um exemplo prático, né, que aconteceu recentemente. A NBA tá vendendo as enterradas, o vídeo de enterrada dos jogadores. Então, olha que bizarro. Então, o cara fez lá uma enterrada incrível e esse vídeo de enterrada foi comercializado. Ou seja, por isso que é difícil conceitualmente entender. Ele está disponível em todos os lugares, no YouTube e tudo mais, mas ele tem um proprietário. Foi alguém que comprou esse vídeo. Ele é dono deste vídeo de enterrada, mas ele não é dono do direito do vídeo de enterrada. Entendeu? Ou seja, ele não pode reclamar para a internet dizendo assim, não, eu quero que vocês retirem do ar todos os outros vídeos que estão disponíveis gratuitamente, porque só eu tenho direito de uso ou de detenção. É isso. Isso que é o mais bizarro de tudo, né? Porque ele não tem esse direito de uso, digamos assim, do copyright, né? Dos direitos autorais. Até porque ele não é o autor, né? Ele poderia ter... O autor enfim, o cara que fez a enterrada. Uma outra percepção dessa autoria seria o cara que tem direitos de uso dessa imagem, que é a própria franquia da NBA, a própria franquia, o time, ou a própria NBA, ou o próprio distribuidor desse sinal de TV, que poderia ser a emissora.
Mas não, na prática você tem só a posse do título de ser dono desse NFT. E aí você pode, em dado momento, caso alguém veja valor nisso, comprar isso de você por algum valor também. Você pode transferir essa titularidade, entendeu? Uhum. Samuel, é o seguinte, eu tô ainda tentando descobrir aplicações práticas por NFT e eu quero te fazer uma pergunta para tentar traçar um paralelo ou tentar entender o que é e o que não é. Lá na Steam tem alguns jogos, acho que eu posso dar como exemplo o Counter-Strike, que ele tem possibilidade de venda de itens in-game, né, os in-game items. E eu estava lendo aqui, até naquela o próprio site ali, a própria notícia que a gente vai depois colocar para os ouvintes ali no Instagram, que diz assim, que os NFTs, eles representam uma tecnologia que funciona como certificado de autenticidade e que por meio desses códigos criptografados, desenvolvedoras e jogadores conseguem negociar itens únicos em jogos, como itens, equipamentos cosméticos. Mas no caso desse exemplo que eu estou dando ali da Steam, onde daí é possível dentro da plataforma da Steam a pessoa comprar e vender esses itens e equipamentos cosméticos, por exemplo. Nesse caso, ele já é considerado um NFT e aí está sendo, digamos assim, quem detém a forma com que as coisas acontecem de maneira segura é a Steam. E a Steam, digamos, é que dá a autenticidade para essas compras e vendas. Isso já é um NFT ou um NFT é algo diferente disso? Eu acho que não é um NFT ainda em razão dele não ter a sua base, a sua origem baseada em blockchain. Ou seja, ele é um item que foi criado ali, mas que pode ser reproduzido. Sei lá, o mandatário, o criador desse item pode gerar uma cópia idêntica disso. Aliás, entra num outro conceito, que é os Digital Twins, que é uma outra viagem que está acontecendo aí também, que é a ideia de você ter uma identidade digital que é absolutamente igual a você, e aí você vai testando, enfim, N outras coisas nessa identidade para ver se ela se replica ou não, se ela faz sentido ou não, que é uma outra viagem que deve chegar em breve aí para todo mundo explodir a cabeça também. Mas a questão, de novo, eu tô aqui no papel de alguém que é um curioso desse tema, não tô longe de ser um especialista, mas pelo que eu li e entendo, não seria, nesse caso, seria um item raro, eventualmente em razão da sua quantidade pequena ou restrita de cópias que ele teve, mas ele segue sendo cópia. Ele não segue sendo um item único, baseado num número de blockchain específico que, por sua vez, vai ter a sua autenticidade legitimada ou não numa contraprova, entendeu? E a ideia do NFT é que, literalmente, como tem na notinha lá que a gente vai postar, é que aquele item, ele é absolutamente único, só existe ele. Então, dentro do mercado de games, vai ser um negócio realmente interessante, porque os fabricantes vão poder criar itens que são únicos. Ó, só existe essa espada, não tem duas cópias dela. Então, então o valor disso é incalculável. Então, do ponto de vista de monetização, é um caminho sem volta, assim. Nossa, e a desenvolvedora pode lucrar muito em ficar com uma porcentagem de cada compra e venda, né? Muito. E isso é interessante com base naquilo que eu coloquei aqui antes, na ideia dos contratos digitais. Você pode estabelecer isso no blockchain no início do desenvolvimento. Então, para cada venda que isso vai acontecer ao longo da jornada desse item, o fabricante pode ter 10%. Né? Então, você imagina o lastro financeiro. E tudo isso, pensa assim, não tem como burlar isso, é um algoritmo. Então, se você, por meio das plataformas que já existem, né, os marketplaces que já existem de venda desses NFTs, na hora que se estabelece um negócio, o algoritmo olha ali e fala, opa, o dono ou o cara que criou isso vai ganhar 10%. Então, se foi vendido por $1 milhão, $100 mil vai automaticamente em criptomoeda ou seja lá qual for a moeda que foi comercializada, já vai direto para a caixa do cara que criou. Uau! Então isso é um negócio que vai trazer... Eu penso que esse é o game change da indústria do entretenimento. É a virada de chave do mercado de games também, enfim. E pensa na facilidade e na possibilidade que isso traz, né? O desenvolvedor vai criar uma moeda, um item que pode ser cosmético, pode ter a ver também com performance do jogo. E aí ele vai
sei lá, mudar o asset ali, colocar uma cor mais pra cá, mais pra lá, vai fazer qualquer tipo... É muito simples pro cara que tá desenvolvendo criar esse elemento. E esse elemento pode ter um valor incalculável. Pode, sabe? Então esse é um mercado incrível, assim. É como se o desenvolvedor ele fosse um cartório de registro de imóveis, né? E cada coisinha desenvolvida tem a sua matrícula única, né? Se a gente fosse pensar algo assim, né? Pro mundo físico, né? E a diferença é que o desenvolvedor, com o mesmo item, pode gerar aí, sei lá, 1000 transações relacionadas a um item só, né? Exato. E assim, o que torna esse ambiente um pouco mais interessante, talvez mais, como é que eu posso dizer? Eu ia falar friendly, mas como é que a gente pode dizer isso? Mais amigável, que é essa coisa de que você não vai, ao contrário de coisas, de aberrações, como é que a gente tem aqui hoje no Brasil, que é a figura do cartório, né? Que é um título hereditário, enfim, um negócio que remonta capitanias hereditárias, um negócio bizarro. Enfim, nesse caso especificamente, possivelmente você vai poder escolher comprar um item em NFT que talvez tenham regras de transação que não onerem tanto a tua compra. Certo. Então, esse cara aqui é muito legal, é um item muito bacana, mas esse aqui tem 10% para o desenvolvedor e vai ficar um pouco mais caro, ou eu não concordo com esse tipo de remuneração, mas tem esse outro aqui que é só um pouquinho diferente, mas a transação é entre as partes. E eu vou ganhar 5% do cara que comprar de mim. Quer dizer, do cara que comprar, do cara que comprou de mim. Entendeu? Então você pode estabelecer regras aonde você vai conseguir dar um lastro, uma continuidade para vida útil daquele item. Bacana. Então, essas regras todas não vão ter intermediários. Vai ser sempre você e a parte. Você e a parte. E você, evidentemente, vai concordar ou não com o lastro digital daquele contrato. Bacana. Então, isso é outra coisa interessante dentro do conceito de NFT, que eu posso ser sócio de uma parte desse item, que é um pouco isso que a gente tá falando, né? Porra, e tratar no mercado de ações, então... Pois é, você pode ter 10% desse item. Nossa. E aí você não tem o uso dele, porque ele é só 10%, ou você só usa durante 10% de um determinado tempo, seja, isso pode ser em razão dos contratos digitais, 10% no mês, 10% no ano, 10% no level, 10% no sei lá, isso vai do acordo estabelecido no contrato digital. E se você migrar isso, a gente tá falando muito de jogo aqui, se você migrar isso para mundo real, eu posso ter 10% de um apartamento. Isso já existe em NFT. Eu posso ter 10%, já existe em NFT já. Legal. Você consegue comprar hoje um percentual de um apartamento, e aí ou você, na hora de fazer uma venda, como se fosse um percentual de qualquer ativo, ou você vende junto, né? Faz o drag along e o tag along, ou seja, você vende junto essa participação para quem eventualmente quer ter a posse dele, ou simplesmente eu vou junto sem vender, entendeu? Ou seja, quem comprou me leva como 10% e eu ganho 10% eventualmente do aluguel daquele imóvel, do aluguel daquele carro, enfim. Esse é um exemplo prático e interessante de NFT para itens, digamos, mundo real. Isso já existe. Nossa. Já tem apartamento, enfim, imóvel que você consegue comprar dessa forma. Meu Deus, no futuro, Samuel, quem sabe alguém vai chegar todo feliz pra ti e dizer assim: meu, Samuel, fiquei rico. Aí tu vai perguntar: tá, mas tu ganhasse na Mega Sena? Não. Eu sou detentor de 10% da espada mais fodona de Diablo 4. É isso, cara. É isso que vai acontecer. Literalmente. E assim, e é um ativo, né? Você pode também ficar pobre, porque por algum motivo, sei lá, no rebalanço do jogo, aquela espada perdeu a potência, ou surgiu uma nova, né? Então, o elemento volatilidade, que é muito presente no mercado de ações, que a gente está sempre vivendo, digamos assim, ao sabor do mercado, ou das declarações dos políticos e vice-versa, esse elemento vai existir também dentro do mercado, digamos, de NFT, até porque o mercado dele é incontrolável, né? Você não tem muito como controlar isso.
e a gente vai viver o sabor e o dissabor dessas variáveis aí, o que é absolutamente natural. Mas acho que tirar o intermediador do processo é um negócio curioso, né? E eu acho que é isso que é o grande lance da história toda. Torna tudo mais rápido, né? Eu acho que, pensando aqui, entrando um pouco nas reflexões finais aqui da gente sobre esse tema, eu acho que isso pode ser uma coisa boa. O metaverso como um todo, tudo que a gente está conversando aqui, eu acho que vai ser muito... Acho que as aplicações práticas do metaverso vão ser bem mais percebidas no mundo dos games. Isso vai ser muito legal. Eu não vejo a hora de poder viver algumas aventuras literalmente em primeira pessoa, de verdade, né? Deve ser um negócio surreal, de verdade, você conseguir estar ali vivendo aquela emoção. Acho que a gente vai ter que ver como é que o cérebro vai reagir a essas questões, né? Isso é muito louco também, né? A gente conversou rapidamente sobre isso. E tá longe de ser metaverso, mas quando a gente fala de fotorrealismo em jogo, já é um negócio que a gente fica meio, meu Deus, o que tá acontecendo aqui, né? Será que eu vou bater esse carro? Será que eu vou... Tipo, é tão real a experiência que o cérebro, muitas vezes, dá um bug ali. A gente lembra que a gente tá vivendo uma experiência controlada. Mas ela dá um bugzinho ali. Agora, em especial, quando isso estiver equacionado, realmente, a gente vai ter experiências muito legais, espero eu. Mas em especial o NFT, eu acho que ele é uma coisa muito interessante pro pequeno desenvolvedor, pro desenvolvedor indie, né? E pros consumidores que pela primeira vez vão conseguir de alguma forma ter um lastro de venda, um ativo para um conteúdo digital que antes não existia, né? Eu acho que é indo pro futuro de uma maneira onde as coisas acontecem talvez numa velocidade 10 vezes mais rápida, 10 vezes mais real, mesmo não sendo físico. É interessante a gente ter uma noção de realidade sem ter a noção de estar físico, né? Estamos vivendo isso já, não é futuro. Acho que isso que é bem legal. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso episódio desta semana. Lembrando que o Jogo Raro é um podcast que é publicado todas as semanas, sempre às segundas-feiras. Então, se você gostou do nosso programa, indique para o seu amigo, para sua amiga que gosta de colecionismo, publicando aí no seu grupo do Facebook, do WhatsApp, do Telegram, enfim. Dessa forma, a gente consegue, com certeza, ampliar a mensagem que a gente está contando aqui no nosso podcast e juntar essa comunidade tão especial. Lembrando que a gente também tá no YouTube e você nos encontra lá no YouTube no canal Jogo Raro. Só escrever Jogo Raro Podcast lá no YouTube que você vai conseguir acompanhar os nossos conteúdos. Vezes em vídeo e às vezes somente em áudio. Mas a gente tá sempre por lá. Um grande abraço e até a semana que vem. Maravilha, Samuel. Um abraço a todos.